Olá. O grupo é composto por Ana Beatriz, Fernando Luiz, eu, Gabriel Peps e Victor Rafael. Iremos analisar os artigos premiados da conferência de SOSP. É uma conferência que contém artigos premiados em mais de 20 anos e fizemos toda uma coleta manual desses artigos, extraindo alguns atributos pré-definidos, como o nome da conferência, ano de publicação, o título do artigo e número de autores. Para organizar essas informações, criamos um dataset formado de CSV, onde cada linha vai representar o artigo premiado e cada coluna correspondente a um atributo de 1 até 30. E essa estrutura nos permitiu padronizar todos esses dados e preparar para a análise estatísticas feita aqui no Colab. E com essa coleta toda estruturada, vamos conseguir garantir que todos esses atributos estivessem completos e consistentes para essa etapa de análise. Conforme a análise da estatística descritiva e das medianas, podemos observar que os artigos premiados são densos. Temos uma média de comprimento de páginas dos artigos de 16,8 e uma mediana de 6,5. Isso quer dizer que a maioria dos artigos tem entre 16 e 17 páginas, enquanto as referências temos uma média de 64,5 e uma mediana um pouco menor de 59,5. Isso quer dizer que alguns artigos têm mais referências do que outros, por isso que a média sobe um pouquinho. Enquanto o contexto institucional, temos um contexto majoritariamente acadêmico, né? Ou seja, a maioria desses artigos vem de universidades e, quanto os autores, tem uma predominância de brancos e a maioria são do leste asiático. E, na sequência, vamos analisar a correlação. Elas têm uma correlação alta de 0,94, indicando que artigos com mais instituições tendem a ser bem maiores. E, analisando a variável subsídio e páginas, elas têm uma correlação média de 0,52, indicando que artigos que têm subsídio tendem a ser um pouco mais longos. E analisando de novo subsídio, agora com idade, elas têm uma relação média negativa, né, de menos 0,55, indicando que no nosso contexto, trabalhos financiados têm um time com uma idade média um pouco menor. E com relação à demografia do time, analisando autores e homens, é possível observar que tem uma correlação bem alta de 0,97, indicando quanto maior for o número de pessoas no time, né, maior será a contagem de homens, enquanto as variáveis homens e mulheres têm uma correlação muito baixa, de 0,14, mostrando a proporção. Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou iniciar com parte de histogramas e distribuições, e nessa sessão nós vamos explorar a distribuição de variáveis binárias, numéricas e categóricas. Iniciando pelas binárias, cujo objetivo é verificar a presença ou ausência de características específicas nos artigos. Aqui está a lista de colunas analisadas, e a interpretação dos gráficos mostra que a proporção de artigos que apresentam ou não cada característica, por exemplo, sobre a existência de apêndice, apenas um artigo possuiu apêndice, enquanto todos os outros não possuíram apêndice. E agora passando para a parte de variáveis que são numéricas, elas possuem o objetivo de analisar a distribuição das características quantitativas dos artigos. Aqui embaixo tem a lista de colunas analisadas, e a interpretação dos gráficos são que valores mais altos indicam maior complexibilidade, detalhamento ou diversidade nos artigos. Por exemplo, um dos gráficos é o total de autores por gênero. A grande maioria dos autores é homem e uma pequena minoria são mulheres, então tem uma predominância muito grande de autores homens nesses artigos de best paper. Agora passando para a última divisão de variáveis, que são as variáveis categóricas, cujo objetivo é entender a frequência das categorias mais comuns dos artigos. As colunas analisadas foram de países, instituições, raças e de tipo de instituição principal. A interpretação desses gráficos mostra que valores maiores indicam maior presença nessa categoria. Por exemplo, de países, que aqui tem a lista de países de origem dos autores, em que grande parte dos autores tem suas origens nos Estados Unidos. Dando sequência, é possível perceber alguns padrões interessantes nos atributos analisados. A maioria dos artigos premiados tem entre 4 e 6 autores, o que indica que trabalhos em grupos de tamanho médio são mais comuns. Também observamos que os resumos têm comprimentos relativamente parecidos, sugerindo uma certa padronização no tamanho dos textos. Nos histogramas, o número de referências aparece concentrado em uma faixa específica, mostrando que os artigos premiados costumam ter um volume semelhante de citações.
Já nas distribuições categóricas, países e instituições se repetem com frequências bem diferentes, revelando a presença marcante de alguns centros de pesquisa no conjunto de artigos analisados.